Olá você minha amiga, você meu amigo. Estamos começando mais um programa A Hora da Prosa. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Jan. Clique no sininho, ative as notificações, compartilhe, curta. Ajude-nos a manter o canal Jan sempre ativo. Vamos ao vídeo de hoje. Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais uma entrevista com uma convidada muito especial aqui para o Hora da Prosa, para a editora do Processo, Amanda Denadai. Amanda, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Seja muito bem-vinda aqui a editora com o Processo, ao programa Hora da Prosa, e conte para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Amanda. Olá, Jerônimo, é um prazer enorme estar aqui com você, falar um pouquinho sobre a história que você ajudou a construir através das páginas. E, na verdade, eu sou uma garota, eu costumo dizer, de Ribeirão Pires. Eu nasci em Santo André, mas eu fui... minha vida toda foi em Ribeirão Pires, então eu sou filha mais velha de 3 irmãos, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa. Ribeirão Pires é uma cidade que eu falo que eu tenho no coração, mas é uma cidade, ela é um pouquinho mais tranquila. Toda a minha vida, trajetória de estudo, né? Eu comecei em Ribeirão Pires, depois eu vim para Santo André no colégio. E foi aí que eu falei, bom, gostei muito daqui, né? Do que a cidade me ofertava. E acabei que, quando casando, me mudando aqui para Santo André. Mas eu sempre fui uma menina muito tímida, muito tímida. Não conversava em sala de aula, então os professores me chamavam a minha mãe. Até que uma professora, tendo um olhar bem diferenciado, chegou para minha mãe e falou assim: olha, pede para ela fazer, coloca ela no judô. O judô vai ajudar ela nessa questão dessa timidez. E minha mãe me colocou no judô. E foi aí que eu consegui me desenvolver, conseguia conversar, porque dentro da sala de aula eu nem abria a boca, as pessoas praticamente não conheciam a minha voz. Então, o que eu fazia? Eu escrevia. Eu escrevia no bairro de casa, geralmente, né, a meninada brincava, e como eu era muito tímida, eu não saía muito, e não porque minha mãe não deixava, porque eu não gostava. E aí eu fazia o quê? Eu escrevia. Então, através dali, quando eu fui crescendo, mas ainda menina, naquela época a gente tinha a biblioteca pública, né? Que eu tenho um filho de 13 anos, ele nem sabe o que é isso. Então, tinha a biblioteca pública, então era a forma que eu me identificava. Então, eu ia para a biblioteca, pegava os livros, depois eu devolvia e lia, eu devorava os livros. Até que eu fui crescendo e teve alguns concursos de redação, e eu ganhei 2 concursos de redação, um no ginásio e um no colégio. E aí eu comecei a perceber e falar assim, poxa, eu acho que eu toco as pessoas através das palavras. E a minha forma de colocar isso é como se eu estivesse conversando com as pessoas. Então, na época também, menina, né, a gente fazia diários. Então, eu tinha lá no meu diário, que tinha uma chavinha, né? Quem é da minha época vai lembrar disso. Uma chavinha que a gente fechava. Então, eu sempre gostei disso. Então, na medida com que eu fui crescendo, eu fui talvez aperfeiçoando, mas eu não sabia que isso de fato poderia virar algo maior. Então, foi dessa maneira. Muito bem, Amanda. Você falou do diário. Eu vou aproveitar essa sua fala do diário para a gente tratar de um outro assunto. Eu me lembro que, quando eu era jovem, geralmente as meninas faziam diário e era aquela coisa reservada que ninguém podia ver, né? Isso, comparado com a vida atual, em que as pessoas vão para a internet, para as redes sociais e mostram tudo, absolutamente tudo o que fazem. Se alguém não vê,
a pessoa se sente incomodada. Ao contrário do que era quando você fazia o seu diário, que tinha até machado. Né? Exatamente. Como é que você hoje é uma psicóloga, né, que trabalha com as pessoas, e como é que você vê essa coisa, essa mudança de que eu que me fechava na adolescência, agora tenho que me mostrar, todo mundo tem que ver o que eu faço. Sim. É assim, Jerônimo, hoje eu vejo como antigamente nós fazíamos isso por nós mesmos. Hoje nós precisamos de uma aprovação. Então tudo que está na internet precisa ser aprovado. Então as pessoas elas querem às vezes ou colocar algo que as pessoas realmente tenham like, algo que impressione as pessoas, ou elas querem usar também a internet como terapia, para falar algo que não está bom, para que as pessoas se sensibilizem. Então tem os dois lados, né? E eu sempre digo que isso não é ruim, a tecnologia não é algo ruim, a tecnologia nos leva hoje para locais que talvez a gente nunca imaginou. Mas a forma com que a gente usa ela, e é isso que eu trabalho em consultório também, é o que vai diferenciar. Né? Tudo é uma questão de intensidade. Então, se você fica demais em algo, e aquele algo não te traz o benefício que deveria, é hora de repensar. Então, na época, a gente tinha o diário e tinha códigos no diário. Eu lembro que eu fazia o alfabeto inteiro em códigos e ninguém sabia o que estava escrito ali. Nada demais. Mas era exatamente uma coisa muito pessoal, muito minha, que ninguém deveria saber. E hoje já não, hoje as coisas são extremamente expostas. Uhum. Extremamente expostas. A gente vê por aí, num shopping, por exemplo, numa praça de alimentação, as pessoas fazem questão de postar o prato que vão comer, enfim. É uma exposição de absolutamente tudo hoje, né? Sim. Então, assim, essa exposição a gente pode. Eu nem uso o termo muito analisar, porque eu falo analisar, eu analiso só dentro do consultório. Muita gente pega e fala assim: você está comigo almoçando, você está me analisando? Não, eu não estou analisando, tá? Mas é realmente essa questão de você querer mostrar algo que talvez não é tão real também. Porque o mundo de internet pode ser um mundo de fantasia, pode ser um mundo de faz de conta, e é um mundo de coisas muito maravilhosas. Hoje, por exemplo, os filtros existem, né, para serem utilizados, muita gente usa filtro, é bem bacana, mas tem pessoas que ficaram reféns disso. E a gente até brinca, né? A gente fala assim, poxa, de repente a gente encontra essa pessoa, a gente nem sabe se é realmente essa pessoa na rua. Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma com que a gente vai utilizar isso que veio para tanto benefício aí para a humanidade. Muito bem. Amanda, vamos falar um pouco da sua obra. Amanda, telespectador, Amanda acabou de publicar o livro Antes que Acabe. Amanda, telespectador, Amanda acabou de publicar o livro Antes que Acabe. O lançamento do livro dessa moça foi um sucesso absoluto na Casa da Palavra, Mário Quintana, em Santo André. Casa da Palavra estava lotada, muita gente prestigiando, foi um momento absolutamente fantástico o lançamento desse livro. Você trata muito no seu livro a questão do relacionamento dos casais, não é isso? Conta um pouco aqui para os nossos telespectadores o que eles vão encontrar no livro Antes que Acabe. Bom, Jerônimo, o Antes que Acabe, assim, como você mesmo falou, o lançamento foi um sucesso. É claro que a gente sempre, né, espera o melhor, mas eu não imaginava. E hoje ainda, com muitas pessoas que já leram, e o retorno que eu estou tendo de tudo de pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas que estão me mandando mensagem através das redes sociais para falar o quanto este livro está impactando na vida das pessoas. Esse livro não é um livro só para casais, tá? Antes que acabe, ele fala sobre as relações. Mas eu falo que não é para salvar casal a todo custo, é para salvar pessoas dentro da relação. Então, são todos os conflitos, né? E todas as situações de um relacionamento real, sem máscara. Eu venho de um relacionamento muito longo. Na época, hoje, né, a gente tem que tomar até cuidado, porque uma menina de 14 anos namorar com um rapaz de 18, né? Mas em 1994,
era uma coisa que a gente podia dizer que era uma coisa parece que mais bonita, era uma coisa mais sem maldade. E eu era uma menina que estudava na escola pública. E o meu namorado, que hoje é meu marido, ele estava entrando na faculdade. Então, mundos totalmente diferentes. Eu ainda falo isso no livro, né? Eu estava tentando descobrir quem eu era e ele já sabendo o que ele queria. E aí, nós estamos juntos até hoje. Então, fazem 32, 33 anos que nós estamos juntos, casados, tenho um filho de 13 anos. E passamos por muita coisa. Então, foi através do meu próprio relacionamento e vendo casais próximos a mim, e posteriormente dentro do consultório, que hoje eu sou terapeuta de casal, que eu resolvi tirar esse desejo da minha mente e começar a escrever. Então, eu comecei há 5 anos atrás, na pandemia, a hora que os relacionamentos começaram a se destruir, porque a pandemia ela fez, né, com que muitos relacionamentos acabassem. Teve até pesquisa que diz que o número de divórcios aumentou assim consideravelmente. E aí eu comecei a escrever lá atrás na pandemia, mas de uma maneira só para mim, sem absolutamente ninguém saber. Nem mesmo meu marido, nem mesmo meus pais. Eu tenho meu pai, minha mãe, estão sempre comigo. Eles não sabiam, meus irmãos, ninguém sabia. Eu comecei simplesmente a escrever. E aí verificando, né, as formas das relações e trazendo muito para o cotidiano. Então eu converso com o leitor, eu converso com você. Muitas pessoas, grande parte das pessoas se identificam com algum dos capítulos, são 12 capítulos. Então as pessoas, hoje mesmo eu tive uma pessoa que falou assim, Amanda, eu estou no capítulo 3 e assim, você falou para mim, você escreveu para mim. Então este é o intuito, é você se identificar ou com um capítulo ou com vários capítulos. Muito bem. Amanda, eu vi que no lançamento do seu livro você fez uma dinâmica com o público que tive uma série de perguntas que algumas pessoas riam de, das situações que você colocava e perguntava, e eu percebi que aquilo estava acontecendo de uma maneira muito agradável, mas que, apesar de todo aquele clima de brincadeira, as pessoas estavam dizendo como elas eram naquelas respostas, ou estou enganado. Você está completamente certo. De uma maneira, numa brincadeira, numa dinâmica, de uma maneira mais informal que as pessoas elas trazem o sentimento. E é assim que eu atuo. Além da psicologia clínica, eu sou palestrante, eu sou mentora. E é nesta forma, eu sempre falo que a minha mentoria, a minha palestra, não é apenas uma palestra, uma mentoria. As pessoas elas trazem conteúdos ali que a gente pode trabalhar. É claro que ali eu não estou como terapeuta. Mas no momento que eu fiz aquela dinâmica, que a gente fez aquela dinâmica, deu para perceber as risadas. Alguns de descontração, alguns de nervosismo, alguns de identificação. Então deu para perceber claramente como as pessoas elas mudam, né? Os seus parceiros, mas os problemas, a grande maioria, são iguais. Atenção, escritoras e escritores. Se você escreveu, seu material está engavetado e você não sabe como publicar, venha para a editora Cooprocesso. A editora Cooprocesso vai transformar o seu original num belo livro. Entre em contato conosco. 11 97598 0075. E dentro do consultório, eu vi que no teu livro tem uma série de exercícios para as pessoas refletirem. E que, se me lembro bem das perguntas que você fez lá no lançamento, algumas delas aparecem nos exercícios. Quando você está no consultório fazendo esse tipo de questionamento, as reações são iguais àquelas das pessoas em grupo ou são diferentes? Quando as pessoas chegam para fazer terapia de casal, um dos dois sempre vem muito receoso, porque não sabe o que vai encontrar. Aliás, as pessoas não sabem o que é uma terapia de casal. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, eu não estou naquele programa de casos de família
de colocar um na frente do outro e os dois começarem a se pegar, a se bater. Não é isso. Então, assim, as pessoas não sabem o que acontece. Então, como que acontece? Tá? Primeiro a gente vai entender, eles vão falar qual é a dificuldade, por que eles estão ali, e mediante isso a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente faz sim algumas dinâmicas, algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns testes psicológicos para saber personalidade, perfil de cada um, porque tem muito isso, né? Então, assim, eles se entregam. E o interessante é que no lançamento eu tive vários pacientes meus e vários pacientes de casais ali. Então, isso foi muito legal, porque eles se identificam e eles estavam ali, claro, por uma questão ética, eu não ia expor, apesar que alguns deles me falaram, não, pode falar, não tem problema nenhum, mas por uma questão ética eu não quis fazer isso, mas eles estavam ali se identificando com o momento, com aquelas perguntas, e eu tive muito feedback bacana daquilo. Não, foi um momento muito bom. Sim. Eu participei do lançamento dela e de fato aquela dinâmica foi um momento. Eu não sou muito, confesso que eu sou bastante avesso a essa coisa de dinâmica. Eu não tenho, para mim não é muito tranquilo. Mas ó, em uma das fotos eu vi o senhor levantando a mão. Sim, eu participei, claro. Participou. Eu participei da dinâmica e eu estava achando uma coisa boa. Por isso eu fiquei. Sim. Mas eu não gosto muito de me expor assim Sim. publicamente, não. Eu sou muito reservado. Quem me conhece sabe que eu sou bastante reservado. E esse é o cuidado, porque até o meu marido falou, né, na época, na hora que eu falei pra ele, eu falei um dia antes que eu ia fazer a dinâmica. Uhum. Ele virou pra mim e falou assim, você acha que é uma boa coisa? As pessoas não vão se expor. Eu falei, eu vou tentar conduzir de uma maneira mais tranquila possível. Se eu perceber que o negócio não tá bacana, a gente para. Mas quando eu ia parar, o pessoal quis mais. E aí eu continuei. Sim, foi um momento muito bom, gente. A dinâmica que ela fez com os convidados foi muito boa. Eu percebia as pessoas se soltando, rindo, brincando. Foi bacana. E tinha muitos casais, né? Sim, até meus pais, né, participaram da dinâmica e foram meme da história, porque minha mãe levantava a mão para tudo. Aí meu pai chegou uma hora e falou assim, mas pera lá, o que está acontecendo aí? E foi assim, a gente fez até uns cortes deles como meme, foi o máximo, gente, foi sensacional. Foi muito bom. O lançamento do livro de Amanda Denadai foi fantástico lá na Casa da Palavra. Foi um dos poucos lançamentos que eu participei nos últimos anos, que foi assim, eu vi as pessoas totalmente à vontade, descontraídas, num ambiente festivo para o lançamento do livro. Foi muito bom, um ambiente festivo. Na verdade, a maioria das pessoas, elas nunca tinham ido num lançamento de um livro. Então eu já estava com a responsabilidade de fazer algo organizado, de tentar fazer algo organizado, mas também de colocar para elas como é bacana um lançamento de livros, que muitas não têm ali o hábito da leitura. E nós conseguimos, eu falo nós, né, porque eu tinha uma equipe ali também, nós conseguimos virar a chavinha de muita gente que falou que bacana, eu nunca tinha ido num lançamento. Tanto a Casa da Palavra, que é um espaço sensacional, nosso amigo Vanderlei, ele indicou, né, para que eu pudesse realizar o lançamento lá. Então, a Casa da Palavra, mais a organização, mais o apoio que eu tive de vocês. Então, assim, juntou tudo e deu no que deu, esse sucesso aí. Muito bem. Gente, o livro dela tem vários exercícios, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu li e recomendo. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Qualquer pessoa, lendo o seu livro, que se dedicar a responder as questões dos exercícios, o que você recomenda para elas depois disso? Ela pode se deparar naquela série de questões com algum problema dela, ou não. Sim. E aí, o que você recomenda? Sim. Esse livro, ele é um livro que eu sempre falo para as pessoas, não é para você ler com os olhos, você tem que ler com a alma, com o coração. Então, se você não está disposto a ler por ler, é melhor não fazer. Então, faça no momento que você realmente está entregue. Então, assim, as pessoas elas estão refletindo muito a respeito dos exercícios. Isso é algo muito legal. Tem pessoas que me disseram, através disso eu percebi que eu preciso de terapia. Pessoas que realmente nunca pensaram em fazer uma terapia. Eu percebi que o problema na relação não é só o outro, o problema sou eu.
Então, esse relato real eu tive. Então, isso é muito bacana. Que você começa a perceber que está sendo plantado ali uma sementinha da transformação. A forma com que essa pessoa vai desabrochar, ela que tem que ver. Então, assim, ou é terapia, ou é realmente eu pegar meu marido, vamos fazer o exercício juntos, vamos fazer algo que ali o livro está dizendo, que é ter os nossos momentos juntos, né? Porque eu sempre costumo dizer, e nem sei se você vai apontar sobre isso, mas que filho, ele não deve separar uma relação. O filho, ele chega para união e não para separar. E o que a gente vê muito isso são casais que se anulam por conta dos filhos. Então, está dizendo, tem exercícios que vocês precisam ter um tempinho, seja um café, seja um exercício físico, seja uma caminhada, ou a terapia individual ou de casal. Então, o livro, os exercícios, ele abre a mente das pessoas para diversas possibilidades. Muito bem. Gente, antes que acabe, da Amanda Denadai. Amanda, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Você está onde? Instagram? Como é que o povo vai te localizar? Sim, eu estou no Instagram, é Amanda N. Denadai, estou no Facebook também, Amanda Denadai, estou no TikTok também. O TikTok eu falo que eu tenho que movimentar um pouquinho mais, né? Então eu tenho que movimentar um pouquinho mais o TikTok. Mas no Instagram eu sou super ativa, respondo, né? Sou eu mesmo que cuido ali de tudo ali. Então, se tem algumas dúvidas, as pessoas me mandam pelo direct, sou eu mesmo que respondo. Então, me sigam lá, Amanda M. Denadai. Ok. Nós vamos colocar o endereço Amanda M. Denadai para que ninguém esqueça, ok? Então, quem quiser o livro, antes que acabe, procure nas redes sociais aí Amanda M. Denadai, que o livro eu recomendo. Eu não tenho dúvida, não é porque o livro foi publicado pela Copa Acesso, não. É porque é bom. Podem ter certeza. Muito bem. E você tem encontrado. Eu vi no seu livro, tem um momento, uma passagem que você cita o fato da gente ter essa vida virtual, a tela, sempre presente no dia a dia. Como é que você está vendo isso? Como isso tem chegado para você lá no seu consultório, com seus pacientes, essa coisa da internet, de ficar olhando para a tela a maior parte do tempo? Nenhuma tela substitui um abraço, substitui uma relação. Eu tive uma situação de uma paciente minha de 17 anos e essa paciente, ela se mutilava, ela se cortava. Quando a gente foi fazer toda a análise, entender, ela fazia isso porque ela não tinha tantos seguidores no Instagram. Só que aí você olha e você fala assim, que absurdo, né? Por que ela faz isso? A questão não era o Instagram, a questão era a rejeição. Ela sentia que ela não era aceita. E eu sempre costumo dizer o seguinte, tá? Que a dor do outro é dele. Nós não somos capazes de mensurar a dor do outro. A gente não pode apontar o dedinho na ferida do outro porque é ele que sente. Sentimos de maneiras diferentes. Então, esse caso, ele ilustra o cuidado que nós temos que ter com as redes sociais. Uhum. Que ela existe, a tecnologia existe para ajudar. E eu sempre comento daquele desenho Os Jetsons, não sei se você lembra, que era um desenho futurista. Muito. Tinha ali o Sr. Spencer, né? Era um desenho futurista. E eu pequenininha, eu perguntava para minha mãe assim, eu lembro como se fosse hoje. Mãe, será que um dia a gente vai receber comida em casa, na porta? Aí minha mãe, eu acho que vai, mas a gente não vai estar mais aqui para ver. E ele e o chefe conversavam por uma televisãozinha. E eu ficava ali com a minha chupeta olhando e falando, gente, será que isso vai acontecer? E o que a gente está vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Exatamente esse mundo de tecnologia. Então a tecnologia ela ajuda, mas a forma com que a gente lida com ela é isso que vai fazer a diferença dentro da casa de cada um. Então isso não pode substituir uma conversa, um abraço, um acalento. Então a tecnologia não pode substituir nada do que é real e nada do que é palpável. Perfeito.
Você lembrou, assim, você falando e eu vendo aqui os Jetsons na minha... Né? Os Jetsons anteciparam a videochamada, a videoconferência, Sim, né? sim. As teleconsultas, Teleconsultas, exatamente. né? Tinha tudo isso. E eu assistia os Jetsons, eu creio que final dos anos 60, 70, o início dos anos 70, eu via Jetson. E ainda hoje tem agora alguns canais, tem uns canais de TV a cabo aí que passam os desenhos antigos. E a semana passada eu estava vendo e me emocionei. Porque eu falei, gente, me veio exatamente eu perguntando para minha mãe aquele desenho dele conversando com o chefe ali em videochamada. E meu olho encheu de lágrimas. Aí meu filho passou e falou assim, por que você tá assim? Eu falei, por causa desse desenho? Eles não entendem, porque eles nasceram nisso. Inclusive, uma vez ele me perguntou assim, mamãe, como é que você vivia antes da internet? Como é que era o mundo? Como é que vocês viviam? Eu falei, então, filho, nós vivíamos. Nós fazíamos tudo que vocês não fazem. Então, assim, a gente brincava, a gente não tinha isso. Então, para ele que já nasceu neste mundo, é algo muito, né? Por que você está vendo um desenho desse e está chorando? Porque você está vendo um desenho bem antigo, que até a imagem é ruim de ver. Né? Então, é muito interessante isso. Aquela imagem chuvisco. Chuvisco, aquela musiquinha. Então, remete àquela memória afetiva espetacular. Certo? Amanda, pode não parecer, mas o nosso programa já está mais perto do fim do que do começo. Nossa entrevista. Então, eu quero que você deixe aqui uma mensagem sua para as pessoas nesse 2026. Como é que você está vendo esse mundo tumultuado e o que você deixa de mensagem para os nossos telespectadores? Sim. Bom, relacionamentos, eles não acabam de uma vez. Eles acabam aos poucos, nos detalhes. Numa conversa não dita, em algo não resolvido. Então, às vezes, as pessoas elas querem o todo, mas é para o micro. Mas, independente disso, não se percam dentro de uma relação. Não tentem salvar uma relação a todo custo, se você está ali para se perder. Então, se salvem nela. Cuidem de vocês. Olhem por vocês, porque vocês só serão capazes de olhar para o outro se vocês olharem primeiro para dentro de vocês. Muito bom. Amanda, foi muito bom receber você aqui. A gente vai guardar com carinho essa entrevista, vai ficar disponível para todas as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, antes que acabe. Antes que acabe, a gente já está indo para a segunda edição. Primeira edição esgotada. É isso. Já foi tudo, gente. Já está indo para a segunda edição. Vale a pena. Procure. Já foi tudo. Antes que acabe. Muito obrigada. Amanda, as câmeras são tuas, o microfone é teu. Faça suas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente aqui ao Jerônimo, a toda a equipe Copa Acesso, por todo o carinho, todo o cuidado. Escritora de primeira viagem, né, publicando. Então, todo o cuidado que tiveram comigo, toda a paciência, porque eu fui querendo saber de tudo, de cada página. Então, por toda a paciência, mas eu não me arrependo em nenhum momento, porque o trabalho realmente está lindo. E eu digo que esse livro é um livro transformador. Então, quem não teve a oportunidade ainda de ler, comprem, porque ele literalmente é transformador. Não é um livro para você ler uma vez só, não. É um livro de cabeceira. Antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui um abraço. Você falou o nome dele aqui. Vanderlei. Vanderlei que ela citou é o Vanderlei Retondo, que aliás já esteve aqui, já foi entrevistado na Hora da Prova, e foi quem recomendou a Copa Acesso para a Amanda e a Amanda para a Copa Acesso. Exato. Vanderlei, um abraço e Vanderlei. Em breve você volta aqui, Vanderlei. Eu estive com ele no final de semana, lá na Casa da Palavra, conversamos muito. Que bacana, um querido. E muito obrigada, Vanderlei. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. O Hora da Prosa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana.
Muito obrigada. Até lá.